Bom dia, é uma alegria podermos realizar mais um culto nos lares neste domingo, dia 4 de julho. Nossa, já passamos aí da metade do ano e nós queremos saudá-los neste dia, neste culto, com uma palavra que já foi trazida na semana passada, mas muito importante para esse tema que estamos trabalhando, a maior jornada da vida. Lá de Efésios, capítulo 4, o verso 15, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No discipulado, somos chamados ao crescimento. Então, que Deus fale aos nossos corações e nos ajude, nos fortaleça nessa caminhada, nessa jornada. Por isso iniciamos esse culto louvando a Deus pela vida, louvando a Deus por seu cuidado. Iniciamos esse culto em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje queremos ouvir então a palavra com o pastor Valdecir. Que Deus fale aos nossos corações. Amém. Amém. Muito bem, eu quero saudar a todos vocês que agora estão conosco para ouvir a mensagem deste dia. Receba esta palavra de Deus com alegria, com gratidão em seu coração, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deixo aqui um forte abraço a todos os irmãos e irmãs em Cristo que estão conosco participando, tendo em sua casa o culto nos lares. Então, queridos e queridas, nos últimos cultos nós temos abordado uma série que denominamos de a maior jornada da vida. Reflita um pouquinho, pense um pouquinho, tenta lembrar qual foi a maior jornada que você já fez. Qual foi o lugar mais distante que você visitou? Toda a jornada aqui neste mundo nós calculamos a partir de quilômetros. É desta maneira que a gente avalia a distância percorrida. Mas desta jornada que nós estamos falando aqui no culto nos lares, a gente não pode falar em quilômetros. Esta jornada não se percorre com um carro, com ônibus ou mesmo a pé. Essa jornada é um relacionamento. Esta jornada é o discipulado. É uma caminhada com o Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta caminhada, ela nos leva para um horizonte que vai muito além do nosso olhar. Jesus mesmo disse que todos quantos nele creem não morrerão, mas terão a vida eterna. Então essa jornada, a maior jornada da vida, nos conduz à casa do Pai, nos conduz à eternidade. E dentro desse tema, nós hoje queremos abordar o crescimento na fé, nosso crescimento na comunhão, nosso crescimento no relacionamento com o nosso Salvador, que nos conduz então também a uma maturidade, pois à medida que vamos crescendo, vamos alcançando maturidade. Esse deveria ser o desenvolvimento natural também de um cristão. Afinal de contas, espera-se que uma criança saudável cresça, que ela se torne adulta, ou seja, que venha a se tornar uma pessoa madura. Da mesma forma, o agricultor, cuidando de sua plantação, espera o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E ainda, se pensarmos num empresário, se ele administra adequadamente, corretamente a sua empresa, o que ele espera? Que ela cresça, que ela desenvolva, que ela possa ter um sucesso no mercado. E o que esperar então da nossa vida de fé? Igualmente, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos sim ter essa expectativa em nós de que vamos crescer espiritualmente, crescer neste compromisso com a causa do reino de Deus, com a causa do Evangelho. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, os versos 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura,
ou então também aqui nós vamos estar projetando a palavra que diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Muito bem, vamos ver alguns pontos deste texto bíblico que nós acabamos de ler. O primeiro ponto que eu quero destacar, observar aqui com vocês, é o versículo 3, onde está escrito: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, importa entender aqui um aspecto. Para haver crescimento espiritual, tem que haver primeiramente o novo nascimento. Esse novo nascimento, ele é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas e que faz de nós uma nova criatura, conforme Paulo nos lembra isso lá em 2 Coríntios 5:17, ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas, bom, elas já passaram, eis que se fizeram novas. É interessante que aqui agora nesta carta de Pedro, ele também fala de algumas coisas velhas que já precisam passar. No verso 1, ele fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. São coisas velhas. É um estilo de vida que já passou, porque agora, a partir do novo nascimento, Deus opera em nós mudanças, transformações, também na maneira como nós vamos viver. Mas é importante retornar a esse ponto, a experiência de que o Senhor é bondoso. Podemos dar alguns nomes para essa experiência: novo nascimento, a conversão, mas é importante que cada pessoa, em algum momento, ela perceba a sua situação. E qual é a situação do ser humano? É uma situação de perdido, desesperadamente vivendo nas trevas, longe de Deus. É a consciência de que nós somos pecadores. E somos pecadores porque desde o início da história da humanidade, o ser humano fez essa escolha de uma vida autônoma, distante de Deus, e isso marca a nossa história, isso marca a nossa vida. Nós estamos longe de Deus, por natureza, nós estamos distantes de Deus. Por isso, precisamos de uma nova natureza, um novo nascimento, a conversão, voltar-se para Cristo, que acontece também por ação unicamente do Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Deus nos conduz a uma verdadeira comunhão com Ele, a um reconhecimento de que precisamos dEle. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma história de transformação, às vezes radical. Pessoas que andavam longe de Deus, pessoas que desprezavam a palavra do Senhor, pessoas que não queriam saber de uma vida de fé. Em algum momento, ouvindo uma mensagem, seu coração é tocado de uma maneira tão profunda que essa pessoa tem uma transformação que acontece de forma bem radical. Para outras pessoas, principalmente gente que já caminha com a família na fé desde criança, às vezes essa transformação ela vai acontecendo gradualmente, mas chega um momento em que nós nos damos por conta de que precisamos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então esse novo nascimento, ele não é o batismo como algumas pessoas pensam. O batismo, ele mostra, ele revela exteriormente aquilo que precisa acontecer interiormente. Então nós precisamos entender que este novo nascimento é um agir do próprio Deus em nossa vida, nos conduzindo para junto dele. E o batismo nos mostra que Deus nos ama, que Deus nos recebe, que Deus nos quer com Ele, porque fomos batizados para pertencer a este Senhor, batizados para pertencer a este Deus.
Um segundo aspecto que nós precisamos observar aqui é que o apóstolo Pedro nos diz, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos como crianças recém-nascidas, versículo 2. E por isso ele afirma, desejai ardentemente, né? Como crianças recém-nascidas, como bebês. Agora estamos falando de uma realidade espiritual, né? Quando entregamos a vida ao Senhor Jesus, quando reconhecemos que precisamos dele, nós ainda somos bebês e precisamos de alimento. E Pedro fala aqui então do genuíno leite espiritual. O que é esse leite espiritual? Bom, primeiro é interessante observar que se Pedro está falando do genuíno leite espiritual, é porque também existe um leite espiritual que não é bom, que não é saudável. E a gente observa isso também hoje em nosso tempo, a oferta de muita doutrina, muito ensino, de muita palavra, mas que não tem uma fundamentação na revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Então esse é um leite que não faz bem. Eu e você precisamos sempre cuidar muito, dar bastante atenção à fonte, da onde vem o leite que nós estamos bebendo, essa palavra que você está ouvindo, que você está recebendo, de onde ela vem e se ela está ligada, se ela está firmada nas Sagradas Escrituras. Um bebezinho, ele não consegue identificar se o leite ele é genuíno ou não. Ele tem o cuidado de uma pessoa adulta, a mãe está ali, o pai, outros familiares, outras pessoas responsáveis estão aí para que a criança, para que o bebê possa receber um leite saudável, uma alimentação correta, uma alimentação que vai promover o crescimento, a saúde da criança. Queridos e queridas, na caminhada de fé nós temos que entender que também quando nós estamos começando a nossa jornada, a nossa caminhada, nós precisamos deste cuidado. Nós precisamos de pessoas com maturidade espiritual e pessoas que estão junto de nós. Olha só, observe. Um bebê não pode ser cuidado remotamente. Não tem como cuidar de uma criança através de vídeo monitoramento. Talvez pode se olhar como ela está, mas não tem como dar o alimento, não tem como trocar uma fralda. É preciso que tenha pessoas ali cuidando, pessoas ali alimentando, pessoas ali tendo um olhar carinhoso sobre aquele bebê. Por essa razão, é tão importante que você, querido irmão, querida irmã, esteja caminhando com pessoas lá na sua comunidade, que você tenha comunhão com homens e mulheres que já tenham uma boa jornada neste caminho da fé, pessoas que tenham conhecimento das Sagradas Escrituras, pessoas que pela sua atitude, pelo seu compromisso com o reino, são pessoas que nós podemos dizer, eis aí um exemplo que eu quero seguir, quero aprender, quero me alimentar com o conhecimento que essa pessoa tem, com a sua vida de fé, com a sua experiência nesta jornada, nesta maior jornada da vida. E as pessoas que já têm essa maturidade, deixa eu falar agora para aqueles que já têm uma longa jornada, que já estão há muito tempo caminhando, alimentando-se da palavra de Deus. Você agora pode ser este homem, esta mulher, que vai ajudar alguém que está começando. Observe ali na sua comunidade, talvez aquele jovem que está buscando a palavra de Deus, talvez aquela pessoa que veio para a sua cidade, agora está participando da sua comunidade, mas ainda está começando essa jornada de fé, tem pouco conhecimento, precisa ser acompanhado por alguém, cuidado por alguém. Disponha-se. Fale com os líderes da sua igreja, com os pastores, diga, olha, eu posso ajudar, eu quero colaborar, eu quero discipular alguém, porque essa maior jornada da vida tem a ver com o discipulado, cristãos com maturidade, cristãos que já têm uma boa caminhada com Deus, discipulam, ou seja, cuidam também da caminhada de fé daqueles que estão começando. Você precisa agora também se perguntar em que ponto você está nessa jornada. Você está começando? Você está dando os seus primeiros passos de fé? Deus seja louvado, querido irmão, querida irmã. Mas não faça isso sozinho. Um bebê precisa de cuidados e também alguém que está iniciando a sua caminhada de fé precisa de cuidados. Então,
Fale com os líderes da igreja e diga: eu quero ser acompanhado por alguém. Lá na sua comunidade, certamente, pessoas poderão ajudá-la a dar esses primeiros passos. E se você já está há muito tempo andando com Deus, você conhece a palavra do Senhor, você está firme no compromisso, então diga para Deus e diga para a liderança da sua igreja: olha, eu posso ajudar pessoas, contem comigo, eu vou tirar tempo para estar junto de outra pessoa, ler a Bíblia com ela, explicar a Bíblia para esta pessoa, orar com ela, ajudá-la a superar as crises quando estas acontecerem. Então, dessa maneira, nós vamos dando continuidade àquilo que começou lá com Jesus Cristo. Jesus chamou um grupo de discípulos. Eles eram ainda bebês espirituais, Jesus teve que alimentá-los, né, com o genuíno leite espiritual, e agora isso vai dando continuidade, porque os discípulos depois discipularam outros que foram discipulando além, até chegar aos nossos dias, e nós precisamos dar continuidade, firmar pessoas nesta maior jornada da vida, e fazemos isso discipulando, cuidando das pessoas que estão na caminhada. Então é importante que você agora se perceba em que ponto você está. Você está no início da caminhada, então você precisa da ajuda, do acompanhamento de alguém. Você já é uma pessoa madura na fé, então você agora tem esse compromisso, você tem essa responsabilidade de ajudar aqueles que estão dando os primeiros passos. O que é importante agora, o terceiro ponto, então, nessa caminhada? O genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. Este é o alimento para a nossa fé. Afinal, tudo que nós podemos saber sobre Deus é aquilo que Deus mesmo revelou de si. E Deus deixou essa revelação aqui, nas páginas deste livro chamado Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, para que nós possamos ter o conhecimento de Deus, do seu plano de salvação, em Cristo Jesus concretizado, para que nós possamos ter conhecimento do significado de ser cristão, um pequeno Cristo, como nós já falamos, né, em pregações anteriores. Então eu preciso ler a Bíblia. Então, querido irmão, querida irmã, você precisa diariamente alimentar-se da palavra de Deus. Uma criança, para crescer com saúde, ela precisa ser alimentada com regularidade. Além de ter um alimento saudável, precisa receber esse alimento com certa regularidade. Eu e você, para que possamos crescer na fé, rumo à maturidade espiritual, precisamos também de alimento saudável, a palavra de Deus, mas também com regularidade. Não podemos pensar que basta ir ao culto uma vez por semana. Isso é extremamente importante, porque no culto não é só a palavra que recebemos, ali temos o sacramento da ceia, ali nós temos a comunhão com os irmãos, com as irmãs em Cristo, ali nós aprendemos a perdoar, ali nós aprendemos a amar, ali nós vamos desenvolver a maturidade na comunhão com o corpo de Cristo, mas você precisa receber esse alimento com mais constância. Então você precisa também ler diariamente a palavra de Deus. Escolha um momento do seu dia em que você pode tirar um tempo para ler, para meditar, para deixar que esta palavra o oriente. Busque pessoas com quem você possa tirar dúvidas, por isso é importante você ter o acompanhamento de alguém com maturidade na fé, que possa lhe ajudar a entender as Sagradas Escrituras. Então, todos os dias, tire um tempo, pegue a Bíblia e faça a leitura. Eu não sei muito bem por onde começar. Então, se você ainda não tem com muito conhecimento das Sagradas Escrituras, eu começaria com o Novo Testamento. Leia os Evangelhos, porque ali nos traz o relato da vida, da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois você vai continuando a leitura do Novo Testamento, depois pode passar para o Antigo Testamento. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, é muito importante que você desenvolva o hábito de ler diariamente as Sagradas Escrituras. Hoje nós vimos, a partir do texto de 1 Pedro,
que quando começamos uma caminhada com Cristo, somos como bebês espirituais. Começamos agora uma jornada onde se espera crescimento. Para que aconteça o crescimento, a gente precisa do genuíno leite espiritual. É a palavra de Deus, pregada com seriedade. Por isso também é importante que eu e você tomemos cuidado para não beber um leite espiritual que não seja saudável, que vai trazer prejuízos para a nossa jornada de fé. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Um outro ponto que nós vimos aqui é que quando nós começamos essa caminhada com o Senhor, nós vamos deixando algumas coisas para trás. Para que haja crescimento espiritual, é preciso haver também mudanças em nossa vida. E essas mudanças acontecem à medida que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor e desenvolvendo um estilo de vida dentro dos princípios de Deus. Então vamos nessa, leia a Bíblia todos os dias, fortaleça-se espiritualmente, busque ajuda se você está no início da caminhada e ajude outros se você já está há mais tempo nesta caminhada. Vamos orar e pedir que Deus nos fortaleça na maior jornada da vida. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque de alguma forma, de alguma maneira, Tu tens nos alcançado com a Tua palavra e o Teu Santo Espírito nos conduz à fé. Sabemos que isso não é obra nossa, tão somente é o agir do Espírito Santo em nós e por isso nós Te agradecemos e Te louvamos. Mas uma vez alcançados pelo Teu Espírito, uma vez, Senhor, que a fé brota em nossos corações, nós agora somos chamados a crescer nessa caminhada. Precisamos, no início da caminhada, do genuíno leite espiritual. Então, Deus amado, nós rogamos que Tu nos fortaleças também no propósito de nos alimentarmos com regularidade da Tua santa palavra. Senhor amado, também quero pedir que Tu estejas colocando no coração de homens e de mulheres que já têm uma caminhada contigo, que já estão firmadas na verdade, que têm um verdadeiro compromisso com o Evangelho, que se disponham também a ajudar aqueles que estão dando os primeiros passos no caminho da fé. Que assim, homens e mulheres ajudem outros homens e mulheres a uma vida com Cristo, e essas pessoas depois também vão ajudar outros a crescer na fé. E isso vai seguindo, porque é este o propósito que Tu tens para a Tua igreja. Pai Santo e Eterno, abençoe a todos que agora participam deste culto nos lares, ajuda-os também a crescer na fé, em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos agora com um momento de louvor aqui no nosso culto nos lares. E assim também convidamos você a estar conosco no próximo domingo. Amém. Sou apenas
é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me Uma alegria termos ouvido a palavra nesse momento de culto, uma alegria termos louvado e glorificado também ao nosso Deus. E agora queremos pedir a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa jornada. Assim, rogamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os oriente, os fortaleça e os ajude no crescimento no discipulado. Que Deus assim os abençoe e os guarde. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Tenham todos ainda um ótimo e abençoado domingo, uma ótima e abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Até domingo que vem. Até. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora.